Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde aqui no canal do Pava, nesta belíssima quarta-feira. E hoje temos assuntos muito interessantes, não serão 7 perguntas como no Hélio Responde anterior, mas serão 4 perguntas e 4 perguntas muito boas. Valdir Cerqueira Neto, grande Hélio, grande Valdir. Um assunto que tenho curiosidade são sobre os espíritos de índios, caboclos, pretos velhos. Existe muita confusão acerca do nível de evolução destes espíritos. Faz um vídeo sobre isso, abraço meu amigo, um abraço Valdir, e aqui está o vídeo sobre isso dentro do Hélio Responde. Bom, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todas essas formas de se apresentar e de se expressar, como índios, caboclos, pretos velhos, exus e assim por diante, são apenas roupagens, são apenas maneiras de se apresentar. E vai variar, claro, dependendo do tipo de situação que nós precisarmos enfrentar, porque cada problema ou cada questão precisa de um tipo de energia. E essas roupagens expressam diferentes e determinados tipos de energia. Claro, nós não podemos generalizar. Numa mesma roupagem, no mesmo grupo, existem diversos níveis de consciência, diversos níveis evolutivos. E assim é também dentro de todo o trabalho dos caboclos, pretos velhos e índios, como você coloca aqui. Semelhante, por exemplo, se nós pegarmos um grupo, o nosso grupo físico aqui, somos brasileiros, né? Pelo menos a maioria aqui das pessoas que nos assistem são brasileiras, mas pegamos o Brasil. Se a gente olha esse grupo, a gente consegue dizer, os brasileiros são evoluídos ou são mais ignorantes? Não temos como dizer, não dá para generalizar. Existem aqueles que estão num grau de evolução um pouco maior, existem aqueles que estão começando ainda as suas percepções para saírem de algumas ignorâncias. E assim é também no lado espiritual e na contraparte quando expressam-se dessas diferentes tipos de egrégora. E recentemente eu contei uma história aqui no canal ilustrando justamente isso. Eu gosto muito e tenho uma afinidade com os caboclos muito grande. Inclusive, quando eu era pequeno, eu tinha o sonho de ser um caboclo, de ser um índio, de ser um xamã. Mas isso porque eu trazia algumas reminiscências, algumas rememorações de como eu me expressava algumas vezes quando eu estava no astral. E assim era, dependendo do trabalho, eu me plasmava no molde de um caboclo para fazer aquele trabalho específico. Mas tinha outros amigos espirituais meus que faziam o mesmo, sentiam afinidade com essa egrégora e se plasmavam como caboclos para fazerem o trabalho. Mas destes em específico, um desses amigos espirituais que fazia esse mesmo procedimento, ele tinha um grau de consciência, um grau de amor, de carinho, de amistosidade tão expandido que nós ficávamos atordoados perto dele, nós ficávamos muito bem. Porque ele irradiava este campo e nós sentíamos tudo isso. Diferente de nós, que estamos recém aprendendo o que é o amor, aprendendo a amar, aprendendo a levar tudo o que há de bom para nós e para os outros. Isso quer dizer que, por mais que eu estava me apresentando da mesma forma que ele, eu tinha muito menos grau de consciência, e ainda tenho muito menos grau de consciência, de expansão de amor do que ele. E assim é também quando a gente encontra estes amigos destas roupagens em todos os centros, em terreiros de umbanda, em casas de trabalhos xamânicos ou aonde quer que a gente vai encontrar diferentes níveis de consciência para a mesma expressão destes amigos espirituais, dessas entidades. Agora, claro, se nós encontrarmos com este tipo de ser, com esse tipo de apresentação, dentro dessas casas que se propõem a trabalhar com o bem, com o serviço aos demais, a gente pode ter certeza que aquelas consciências que estão se manifestando a partir destas roupagens têm também esses valores assentados em si. Então eles vão atuar sempre com uma amorosidade, com um carinho, com um respeito, com um serviço para os demais. Não quer dizer que não possa existir seres e consciências apresentando-se nesses moldes com outras intenções. Porque é fácil o procedimento de plasmagem no astral, E cada um utiliza isso de acordo com seus próprios interesses. Mas dentro de casas que buscam trabalhar com o bem ao próximo e o serviço ao próximo, pode ter certeza que
é bem tranquilo, os níveis de consciência, por mais que sejam baixos, são sempre pautados no amor. E quando eu digo baixos, ainda assim é provável que seja maior que o nosso, né? Porque nós estamos aqui sobre o véu do esquecimento e temos uma ignorância um pouco acentuada, e isso impede com que a gente veja as coisas com mais clareza. Isso que eu comentei acerca de consciências utilizarem essas roupagens para algumas intenções mais negativas, a gente sabe que existe porque o astral ele é muito moldável e nas regiões mais inferiores os seres são mais suscetíveis a essas manipulações e querem manipular por um benefício próprio. Mas todas as minhas experiências com todos esses tipos de entidades foram muito agradáveis. Foram muito positivas, sentindo o carinho, sentindo o amor deles para comigo e para com todos que estavam ali naquele trabalho. E o que? Coloca o seguinte, Hélio, uma pergunta, se uma pessoa que não acredita em nada desencarna, ela vai parar no umbral ou ela fica no vazio eterno ou outro lugar, gratidão? Bom, isso é muito interessante, né? Por que eu peguei essa questão aqui? Porque eu já vi pessoas que são céticas, por exemplo, com um coração tão grande, tão grande, tão grande, que se colocam num grau de moralidade, num grau de consciência muito mais elevado do que algumas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo vibram muito na energia da raiva, da reclamação, dos problemas, dos conflitos, ou tantas outras formas de se viver que não agregam em nada, né? E como que eu percebi isso? Por um período em que eu estive dentro do curso de Física, Universidade Federal aqui de Santa Maria, cursando o curso de Física, eu encontrei pessoas céticas que não acreditavam muito em muita coisa do universo, a não ser aquilo que a ciência mostra e que pudesse haver uma comprovação pelo meio científico, mas ao mesmo tempo tinha um coração muito grandioso. Eram pessoas muito boas. E isso que é o mais importante, pessoal. Quem é que nós somos? Nós somos o que nós sentimos. Nós somos aquilo que o nosso coração expressa. Nós somos o que o nosso lado humano se manifesta. Nós somos a partir do nosso coração e não a partir do nosso conhecimento, porque conhecimento é apenas o que a gente armazenou e não o que a gente é. E isso nos leva a responder essa questão, porque por mais que a pessoa seja cética com relação a muitas coisas, vai chegar um momento do seu desencarne, ela vai perceber que a vida continua. E se ela tem essa energia de entusiasmo pela vida, de ser uma pessoa boa, e ainda mais, no meu caso ali, conhecendo algumas pessoas dentro da área da ciência, ela vai ver que tem um universo gigantesco se desdobrando para ela agora, e ela vai sentir muita alegria em poder aprender mais coisa, em poder investigar mais coisa, pesquisar, testar e agregar para a sua vida, para o seu conhecimento e para o seu ser, enquanto que aquelas outras pessoas que, por mais que dizem acreditar em Deus, vibram em padrões não tão bons assim, elas vão se colocar nas regiões astrais que são compatíveis com a sua vibração, com quem ela realmente é. E aí ela vai estar no, podemos chamar, umbral, porque umbral é lugar de pessoas que vivem reclamando, que vivem em conflito, que não enxergam a beleza na vida, assim como as pessoas, por mais que céticas, mas de bom coração, vão estar também nas regiões astrais ou espirituais que são compatíveis com quem elas são, que são pessoas de bom coração. Então, aonde nós vamos após o nosso desencarne é aonde nós somos. E nós somos o que nós vibramos, o que nós sentimos e não o que nós conhecemos ou acreditamos. Seguindo adiante, agora no Vitor Tamielo diz: Hélio, parabéns pelo vídeo. Existe sonhos no mundo espiritual? Se sim, como acontece? Claro, existem sonhos sim nas padarias astrais feitas com trigo astral e feito com bons doces astrais. Mas falando sério agora, eu entendi o que tu quis dizer com sonhos, sim, e também eles existem, né? Uma das formas pela qual o sonho acontece para nós aqui, encarnados no corpo físico, é quando nós temos as nossas experiências noturnas. Não é apenas desse modo, mas esse é um dos modos possíveis, né? Temos as nossas experiências noturnas, os nossos desdobramentos em corpo astral, retornamos com o corpo astral, acoplamos no corpo físico e temos algumas vagas lembranças e podemos interpretar isso como sonhos. E aí nós estamos tendo os sonhos pelo
corpo astral. Mas estando em corpo astral, nós podemos ainda ter uma emancipação, nós podemos ter uma expansão e uma saída a corpo mental. E o que nós recordarmos no corpo astral das nossas saídas em corpo mental é entendido também como sonhos. Claro que o espírito nas regiões mais superiores ele não necessita dormir, né? Porque ele está renovando a sua energia, o seu Chi constantemente. Mas em suas introspecções e expansões de consciência, como por exemplo na meditação, essa percepção e vivência no corpo mental pode acontecer e ao retornar alguma vaga lembrança é entendida como sonho. Claro, nas regiões mais inferiores do astral é preciso, ainda em corpo astral, dormir, devido à grande densidade, né, que a gente ainda carrega no nosso íntimo. E para nós finalizarmos, então, agora chega o Matheus Monzato. Pode-se dizer que foi selecionado no astral os seres humanos que vão manifestar a doença como um agravamento, podendo chegar ao óbito? Eu não acredito nisso. É claro que existe a oitava lei, né? Nós conhecemos a lei da relatividade, então é possível sim, mas na grande maioria dos casos eu não acredito que isto seja uma verdade, porque senão nos isentaria da responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos também responsáveis pela saúde que nós manifestamos no nosso corpo físico. Claro que existe toda uma questão de hereditariedade, mas tem muito também tem muita relação também com a parte da psicossomática, né? Aquilo que nós alimentamos em pensamentos, em emoções, vão criando energias densas que podem somatizar e nós criarmos um sintoma, uma doença física. Não esquecendo também de tudo aquilo que a gente faz com os nossos comportamentos. Se nós exageramos no tabagismo, no álcool, em má alimentação, isso vai acentuar também ainda mais a chance de nós gerarmos uma doença física. Então, eu acredito que aquilo que nós manifestamos no nosso corpo, como as doenças, é mais responsabilidade nossa do que uma pré-determinação do alto, do astral e que a gente assinou antes de descer. Então é isto. Então é isto e é isto mesmo, pessoal. Nós ficamos hoje por aqui. Agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Peço que você dê o like para ajudar a divulgar ainda mais os nossos conteúdos. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe com quem você achar que se afinize a ouvir tudo isso que eu comentei. E é isto. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.